E também não é obrigado, claro, se quiser. A entrega vai ser no dia 12 de dezembro, a entrega dos brinquedos. Quem conhecer alguma família carente, seja lá ela qual for, quantos filhos tiverem, por favor, nos procure e leve uma ficha para preencher, né? E nos traz até no dia 30 de novembro. Bom, então agora vamos sacudir o voto. Em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, dos mentores da casa, dos mentores do trabalho, dos nossos mentores, estamos aqui mais uma vez reunidos para agradecer, Pai, o dia que nós passamos, a noite que está chegando, a nossa saúde, a nossa alimentação, o nosso trabalho e tudo que vós temos dado, espiritual e material. E a prece que nós vamos fazer é para nós, para o nosso anjo da guarda, para o anjo da guarda das pessoas que nós vamos comer hoje, para todas as entidades que nos acompanham, para todas as entidades que se encontram aqui nesse momento. E também, Senhor, para agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, espiritual e material. E ainda agradecer por todos os nossos parentes, nossos amigos e os nossos inimigos, encarnados e desencarnados. E para agradecer, vamos fazer a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. E palestra para o mês de novembro, nós temos, dia 20, nós temos o Luiz e a Elvira, né? E no dia 27 nós temos o Josafá. Depois, em dezembro, na primeira semana, no dia 4, nós teremos a Roseli, que vem lá, essa turma vem toda de Mogi. Então, todos eles chegam aqui, nos trazendo uma palavra diferenciada, daquelas que nós estamos acostumados a ouvir. Sempre é um ensinamento, sempre para nós é um aprendizado. Então, nós esperamos contar com a presença de todos, prestigiando os nossos irmãos, que vêm de outras cidades, muitas vezes deixando lá seus familiares, às vezes até alguns compromissos, né? Para vir até nós trazer uma palavra de conforto, de carinho, e muitas vezes um puxãozinho de orelha também, sem a gente perceber, eles trazem, né? E que serve bem a carapuça para cá, às vezes, para cada um de nós. Então, hoje nós temos o Valdir novamente, que já é da casa, né? Então, seja bem-vindo, meu amigo, fica à vontade. Eu confesso a vocês que é uma extrema alegria que todas as vezes que venho aqui, não só representando a USE do Alto Tietê, mas também como mais um afiliado dessa casa. Tal é o carinho que eu tenho por ela e o carinho que sinto todas as vezes que necessito de vibrações, de apoio. Lembro sempre aqui de vocês. Essa casa, de fato, eu acho que ela não foi colocada aqui no alto da cidade por acaso, mas talvez a vibração que a espiritualidade superior pode derramar nessa cidade através dos benfeitores encarnados estejam numa sintonia cada vez mais fina, dada a proximidade até espacial em relação às colônias espirituais próximas aqui da Terra. Os espíritos amigos vêm em nosso socorro todas as vezes que clamamos do fundo do nosso coração
o auxílio de Jesus. Jesus se faz presente junto de nós, com as suas vibrações, mas fisicamente, se podemos dizer assim, através dos benfeitores espirituais. São os guias, os dirigentes espirituais dos trabalhos que aqui se efetuam, que representam Jesus. Aqueles dos trabalhadores que dão o passe, que promovem as reuniões, que fazem o esclarecimento, que trabalham na desobsessão, que de uma maneira ou de outra divulgam a ideia do Espiritismo, mas o fazem abraçando a cada um dos companheiros que aqui se congregam na ideia do amor infinito de Jesus. Os espíritos amigos são os nossos tutores, mais do que nunca, mais do que em qualquer outra época da humanidade. Nós estamos abraços dados com esses representantes de Deus que trabalham em nome de Jesus na Terra. A ideia que o Espiritismo traz, desde o advento do Espiritismo, no dia 18 de abril de 1857, é justamente a da continuidade da vida. A ideia da espiritualidade perene, a ideia de que não há duas vidas, ou não há simplesmente uma vida só, que se encerra a partir da morte do corpo, e que não se inicia também com a gestação, mas que de fato representa um estágio, uma nova aula, um novo dia nessa sala de aula, que representa a reencarnação da Terra, para o espírito imortal que somos. Todos nós somos viajantes do tempo, e até o advento do Espiritismo, ficávamos apenas com as ideias milenares, mas ainda equivocadas, talvez propositalmente, trabalhando a ideia das massas, deixando-as com a ideia de que apenas aqueles místicos, verdadeiros representantes da divindade na Terra, poderiam efetuar qualquer tipo de contato com o Criador ou com as forças espirituais. Desde que, através do advento dos fenômenos de 1848 em Hydesville, nos Estados Unidos, os objetos se movimentavam, as paredes faziam barulho, roupas se comburiam, e assim fez-se então a introdução do espírito através dos fenômenos físicos direcionados a uma família, a família Fox, que foi para todos nós aqui na Terra aquele primeiro embate entre os encarnados e desencarnados, o primeiro embate de forma didática para promover a vinda da doutrina dos espíritos. Desde que iniciaram então esses fenômenos lá no condado de Rochester, no estado de Nova York, a espiritualidade começou a se espalhar por todos os continentes, fazendo então as suas incursões nas várias sociedades da época, na Europa e nas Américas, fazendo então a sua participação consciente para que modificasse o pensamento humano. Essa intenção que os espíritos tinham de provocar a curiosidade das pessoas, mas também a investigação daqueles que são chamados cientistas, vinha no intuito de, numa primeira fase, apenas despertar a consciência para a possibilidade de algo além da matéria. No entanto, aquela foi uma primeira fase, que posteriormente pôde então renovar-se ou transferir-se de estágio, quando então na Europa o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, tomando conhecimento e sendo convidado por 2 de seus amigos de academia, teve então a oportunidade de presenciar o seu primeiro fenômeno chamado de espetacular,
na casa da família Plane-Maison, em Paris. Ele então faz a sua observação a respeito de um fenômeno provocado pela senhora Plane-Maison, onde ela então era hipnotizada e colocada com a sua cabeça e os seus pés sobre duas cadeiras, no espaldar, e plenamente reta, rígida, não caía, e também não tinha nenhum tipo de manifestação espiritual, mas era apenas, como disse Allan Kardec, uma demonstração de circo. Isso qualquer hipnotizador fazia nas ruas, mas para sua surpresa, haviam mensagens que eram obtidas através das pancadas, que ele então passou a observar com mais atenção. Mais adiante, posteriormente, numa terça-feira de maio de 1855, ele então trava o seu primeiro diálogo com os espíritos que ali vinham se manifestar através da mesa. Para sua surpresa, a mesa dava respostas às suas perguntas mentais e às indagações das pessoas, que no entanto eram frívolas, eram perguntas tipo: vou me casar, vou arrumar um emprego, vou vender a minha casa. Esse tipo de pergunta Kardec desprezava, porque era simplesmente algo que não tinha fundamento no campo da filosofia, não despertava atenção nem interesse das pessoas sérias. No entanto, a partir das suas questões mentais e aquelas que ele levava por escrito, mas não dizia para ninguém que as estava fazendo, os espíritos passaram a responder com longos textos. E ele então começou a pensar: alguma coisa há por detrás dessas manifestações. Tanto que, no livro dos Médiuns, a primeira pergunta que o Allan Kardec faz é a pergunta inaugural do livro dos Médiuns: há espíritos? Ele põe essa pergunta para que nós possamos pensar se de fato existem espíritos, porque foi a pergunta que ele fez. Será que o que está por trás dessas manifestações são espíritos? Ou é simplesmente a eletricidade, o magnetismo, ou é o charlatanismo daqueles que promovem os eventos? E para sua surpresa, quanto mais ele perguntava, mais os espíritos respondiam de maneira complexa, inclusive em outras línguas. Ele formulava porque ele conhecia e dominava nada menos que 5 idiomas. Então ele perguntava em outras línguas, mentalmente, e os espíritos respondiam na outra língua, para ele ter certeza de que não era uma invenção nem uma criação das pessoas que não dominavam a língua. Os médiuns que ali funcionavam não tinham o conhecimento da língua que ele perguntava. Então a sua convicção foi crescendo, mesmo porque de tal maneira a ideia é espiritual, que toda a codificação só foi publicada após a orientação e a autorização dos espíritos superiores. Quem quiser saber o nome desses espíritos, parte deles, leia no frontispício, nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Estão lá Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Sócrates, Platão, Fénelon, entre outros que trabalharam durante eras imemoriais para que o pensamento humano fosse esclarecido. Eles foram aqueles que ditaram e autorizaram e orientaram o Allan Kardec para que se pudesse fazer a codificação. De tal forma o Allan Kardec, ou Hipólite Leon Denisard Rivaio, adotou essa sua postura apenas de codificador e não de criador ou fundador de uma nova doutrina, que no livro publicado em 1859, chamado O que é Espiritismo, num dos textos ele coloca assim: poderá-se dizer cristianismo, poderá-se dizer platonismo, mas nunca poderão dizer kardecismo, porque a doutrina não pertence a Allan Kardec. Allan Kardec é apenas o codificador, o organizador das informações,
Nada mais do que isso. A doutrina é dos espíritos. A eles deve ser atribuída a autoria de todas as ideias espíritas. Então deve-se dizer espiritismo e não kardecismo. Essa é uma orientação básica da doutrina dos espíritos, embora muitos espíritas, principalmente, não vamos abordar aqueles que não são espíritas, que não têm esse conhecimento, mas apenas aqueles de nós que adotamos o espiritismo como filosofia de vida e doutrina libertadora, de que dizermos kardecismo ainda é uma maneira incompleta de retratar de fato o que significa a doutrina dos espíritos. Por esse fato, Allan Kardec fez questão de colocar neste livro, publicado 2 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, para que não se confundisse. E mesmo assim, até hoje, tem muita gente que diz que é kardecista. Eu sempre gosto de brincar. Eu também já fui kardecista, mas quando eu trabalhava numa empresa onde eu era almoxarife, e trabalhava lá com uns papéis que chamavam Kardec. Quem já trabalhou em empresa que tinha estoque vai saber o que é. Aí o cara que trabalha lá com esses papéis é o kardecista da empresa. Então, aquele sim é um kardecista. Nós somos espíritas. E nesse sentido, nós precisamos ter clareza daquilo que nós abraçamos. Mas o principal que nós queremos dizer hoje é que a doutrina dos espíritos não vem simplesmente para dizer alguma coisa a nós, mas vem promover a nossa evolução, dar-nos condições para que nós possamos crescer na nossa própria individualidade, sabendo que nós estamos num patamar de aprendizados como se for uma escola primária, e que há ainda muitos degraus para que nós possamos galgar, e tem muita matéria para que nós possamos estudar, e ainda ficaremos muitas encarnações, desculpe decepcionar aqueles que já achavam que depois dessa já ia para o nosso lar, e dali era o estágio, para a alvorada nova, e depois para os planos celestiais. Ainda vai ter muito tempo para nós reencarnarmos na Terra, porque nós temos muito trabalho a fazer. Os espíritos, quando ditam as mensagens, principalmente, gosto de lembrar as mensagens de Emmanuel, de André Luiz, eles sempre dizem a nós espíritas: trabalho e estudo. O espírita deve trabalhar e estudar para o seu próprio crescimento, para que possa promover a si e permitir que aqueles que estão consigo se promovam, tenham a oportunidade também de fazer o melhor. Nós, dentro da Casa Espírita, temos a oportunidade de, além de reformular as nossas ideias, reformularmos também os conceitos que nós temos de família, porque entendemos, a partir das orientações dos espíritos, que a família espírita é uma família universal, que rompe os laços de sangue, que quebra as barreiras religiosas, que põe por terra as fronteiras políticas, geográficas, e assim nos coloca sempre num patamar de igualdade. Então nós somos todos irmãos em humanidade. Só que esse conceito de irmandade, esse conceito de humanidade universal, precisa ser trabalhado por cada um de nós, tendo por base que nós somos como uma célula de um corpo. Sendo uma célula de um corpo, nós precisamos fazer o nosso trabalho em perfeita sintonia com o conjunto das demais células que formam os tecidos e os órgãos. Então nós precisamos, a partir da nossa individualidade, como se for uma célula, trabalhar de maneira correta, a fim de que nós não prejudiquemos o restante daqueles nossos companheiros que também estão trabalhando para que o organismo funcione da melhor forma. E isso é uma orientação que os espíritos nos dão, a fim de que não cobremos dos nossos vizinhos nenhum tipo de atitude
não cobremos das pessoas que convivem conosco nenhum tipo de atitude. Cobremos de nós mesmos. Porque as pessoas que estão conosco, tal qual nós mesmos, são espíritos em aprendizado. E não estamos no mesmo estágio de evolução. Não adianta pensar, puxa vida, eu sabia que ela não era evoluída que nem eu. Não sabia, né, que ela não tinha tanta evolução que nem eu. Não é, pode ser que nós é que somos aquele que está na retaguarda. E essa pessoa veio para nos ajudar a crescer. Então nós precisamos sempre nos colocar como iguais, mas sempre buscando de nós mesmos uma atitude motivadora, otimista e tendente ao bem, a fim de que aqueles que estejam conosco possam sentir a vibração que nós estamos criando e não precisem de nós ouvir nenhum tipo de conselho ou de reprimenda, mas que absorvam as energias e as ideias que a partir dali estamos vivendo nas nossas próprias vidas. E a sua transformação se dará voluntariamente, sem que ninguém precise coagi-las a agir de tal ou tal maneira. Como no passado, as outras religiões das quais nós fizemos parte, e talvez nós tenhamos contribuído para que elas sejam da forma que são hoje, são muitas vezes temerárias ou coercitivas, ou façam um tipo de abordagem em relação à vida espiritual, de forma que as pessoas temam as consequências futuras, temam o Criador, temam o diabo, temam os demônios, e que para fugir de todos esses perigos necessitam que façam a sua adoção ou adesão à religião que está dizendo esses postulados. Dentro do Espiritismo nós não temos esse tipo de abordagem. E quando houver algum tipo de abordagem do tipo, se não fizerem isso, o obsessor vai te pegar. Se não agirem assim, toma cuidado porque o guia vai te abandonar. Se não transformarem a sua individualidade, se você não fizer isso, o seu destino é o inferno, é o umbral inferior. Quando qualquer espírito fizer esse tipo de abordagem, estudem, não acatem de pronto, estudem, analisem e vejam se é de um espírito sério, que pode ser, na verdade, um obsessor, tentando minar as orientações sérias do Espiritismo, dizendo que nós somos livres para decidir de que maneira vamos agir, de que forma vamos dizer ou viver a nossa vida. Porque aqueles espíritos que orientam são os superiores. Aqueles espíritos que mandam, esses precisamos ficar com o pé atrás. Por esse motivo, ainda no tempo de Jesus ou dos apóstolos, há uma orientação de São João que diz: não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se eles são de Deus. Isso num tempo em que o espiritismo não existia, mas os fenômenos são de todos os tempos. Allan Kardec renova essas orientações de João, principalmente no livro dos Médiuns, nos dizendo para estudar o fenômeno da mediunidade, identificando inclusive a forma com que esses espíritos falam, para podermos deduzir se são realmente espíritos bons ou zombeteiros, brincalhões. Por isso o Espiritismo é uma doutrina de esclarecimento, uma doutrina que nos traz a possibilidade de tomarmos as iniciativas que acharmos plausíveis na nossa vida, para que não firamos os nossos irmãos, mas também possamos ter o mérito daquela decisão. Sempre a decisão
é nossa. Toda e qualquer decisão que tomamos na vida deve ser atribuída a nós, essa atitude. Mesmo que sejamos impelidos por um obsessor ou pelas circunstâncias a ceder a uma determinada ideia ou atitude, não adianta nós fazermos depois meia-culpa e dizer, eu fiz isso, mas é que eu estava obsidiado. Mesmo no campo da obsessão, nós podemos decidir se cedemos à orientação, à influenciação ou não. Assim, sempre caberá a nós a última palavra. Agora, trazendo para a nossa realidade da casa espírita, nós precisamos aproveitar esses instantes e fazer, de fato, como se fora um pacto conosco mesmo. A casa, muitas vezes, oferece essa possibilidade através das noites de estudo. Nessa casa, que dia que é o dia do estudo? Quinta-feira. Eu recebi esses dias um WhatsApp. Aí estava lá assim, uma foto de um centro espírita. Já recebi, acho que todo mundo já recebeu. Eu sou o último a receber. Mas aí estava lá foto de um centro espírita, lotado, uma fila imensa. E na placa a pessoa estava lá. Centro espírita, não sei o que, trabalho de cura. E do lado tinha uma foto lá, centro espírita, estudo do Evangelho. Tinha 3, 4 pessoas. Na casa espírita nós temos dificuldade de lotar as cadeiras para o estudo. Todas as casas espíritas são assim, não é só aqui, não é só lá no centro que eu frequento, mas todas as casas espíritas. Por quê? Porque o dia de vir ao centro para estudar é o dia em que nós nos promovemos, o dia em que nós colocamos para nós mesmos, hoje eu vou aprender esse assunto, hoje eu vou me libertar daquilo que está me perturbando a cabeça como dúvida. Tem uma situação na minha vida que eu preciso entender. Como lá hoje vai ser estudado o livro dos médiuns ou o livro dos espíritos, o assunto já está posto e eu já estudei aqui, eu quero me esclarecer. Mas nesse dia chega a visita. Nesse dia tem capítulo novo da novela. Nesse dia tem jogo do Corinthians. Aí o centro fica vazio. O centro, na verdade, está pronto para acolher todos aqueles que queiram se esclarecer. No entanto, nós acabamos por ceder às circunstâncias da vida. Vocês estão vendo pela televisão, só para comparar alguma coisa, que lá em Mogi estão fazendo uma passagem subterrânea, né? Finalmente começou. Nossa, a evolução chegou em Mogi. Vai ter uma passagem de nível, não vai precisar mais da cancela. Isso é uma luta de dezenas de anos, de décadas. Desde que eu me conheço por gente, fala, isso aqui é um atraso, tem que ter outro viaduto, outro. Agora veio. Mas aí, todo dia tem reportagem dizendo, isso é um absurdo. Como fecharam tudo aqui, agora não dá para a gente passar com o carro, agora fecharam, não dá nem para passar pedestre, agora o meu comércio vai ficar assim, meu comércio vai ficar assado. Gente, se nós quisermos fazer uma reforma na nossa casa, vai levantar poeira. Nós precisamos também fazer um sacrifício, ou dar a nossa cota de sacrifício, para os benefícios que aquilo vai promover. Então, se a nossa casa está bagunçada, não está do jeito que a gente quer, falta um quarto, tem que fazer mais um cômodo, alguma coisa, e a gente quer, né, que fique melhor, vai ter que ter bagunça, não é, seu Carlos? Não vai ter bagunça? E tem bagunça, não tem? Quem já fez reforma em casa, morando na casa, meu amigo, quando eu comprei minha casa lá em César de Souza, Mogi, tinha umas coisas para fazer, né? Mas o pedreiro falou assim, 2 meses. 2 meses faz. E eu comprei, não fui para lá ainda, né?
Eu botei meu sogro e minha sogra lá, né? Que se alguém tivesse que respirar fumaça, alguma coisinha, poeira, fiquem eles lá, né? Não tem problema. Eles estão aí para servir a gente, me ajudaram a criar minhas filhas ali, né? Então são gente boa pra caramba. Aí botei eles lá para morar. Eles moraram de aluguel, pelo menos não ia pagar aluguel, né? Pagaram o pato só, né? E o pedreiro falou 2 meses. Falei, bom, dá tempo, né? Até o fim do ano. 2 meses não deu nem para terminar de quebrar o que precisava consertar. Levou 8 meses. Aí a gente mudou para lá. Eu falei, não, eu tinha programado mudar, porque tinha que entregar outra casa, vou mudar. Tem que fazer. A minha mulher não queria de jeito nenhum. Não queria. A Zizi, lembra? Zizi e a Ana Luísa, minha filha. Não sei se ela lembra quando a gente mudou lá para César. Ela não queria ir, não. Eu falei, não, já está marcado, eu já paguei o cara da mudança, nós temos que ir hoje. E fomos, né? Ai, foi 6 meses de briga que eu vou te contar. Por causa da bagunça, da sujeira. E os pedreiros não terminam nunca. Aí dizer o quê? Então, Mogi tá a mesma coisa. E que esses caras não terminam nunca, fecha tudo, e demora, e não sei o quê. Ora, aí depois que ficou pronto, ficou tão bom, ficou mais espaçoso, ficou mais arejado, ficou mais bonito. Então Mogi vai ficar assim também. Vai fluir o trânsito, não vai ter congestionamento, teoricamente, né, gente? Porque cada vez está aumentando mais o trânsito. Mas, de fato, nós precisamos dar a nossa cota de contribuição. E aí, nesse aspecto, quando nós nos propomos a fazer a nossa reforma íntima, uma parte desse sacrifício é o estudo. Vamos supor que não queiramos vir ao centro para estudar. Estudemos em casa. Mas quem consegue estudar em casa? Em casa tem coisa para fazer. Em casa tem gente para conversar. Em casa tem os filhos, né? Que requisitam sempre, se for a mãe ou o pai. Tem um monte de coisa e a nossa atenção é distraída. A gente até lê um livro, lê um pedaço do livro, mas não é a mesma coisa. Quando nós vimos aqui, por exemplo, como na noite de hoje, o trabalho espiritual, ele é preparado pelos espíritos que cuidam da casa. Há aqui um preparo de horas de antecedência de qualquer trabalho. Mesmo no trabalho que só vem 4, 5, 6 pessoas, que deve ser o dia de estudo, né? É sempre o mesmo gato pingado, né? Os heróis da resistência, né? Como diz. Vem 10. Isso aqui está né? Então esse centro está fora do padrão. Se vem 10 pessoas aqui, se fosse 10 pessoas lá na terça-feira no meu centro lá, no centro que eu frequento lá, estava irrespirável o ar, como diz lá o dirigente. Quando vem 6 pessoas, o ar fica respirável. Tanta gente que veio. Se tem 10, excelente. Mas nesse dia, com antecedência, como nos outros dias, os espíritos vêm. É só nós lermos os livros, por exemplo, do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, Missionários da Luz, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, Libertação, Mecanismos da Mediunidade, Entre a Terra e o Céu, Ação e Reação, entre outros. Vocês vão ver, quando descrevem o trabalho espiritual, que os espíritos estão muito tempo ali já, com a limpeza fluídica do ambiente, a higienização da atmosfera, muitas vezes proteção nas paredes, porque todos os nossos pensamentos se transformam em verdadeiras energias que impregnam o ambiente, as paredes e os objetos. Tudo que nós pensamos fica impregnado no ambiente. Não pensemos, o que eu estou falando parece redundância, mas não pensemos que o nosso pensamento é algo fantasioso. É matéria. O pensamento é matéria, quintessenciada, matéria de uma outra dimensão, mas é matéria. Se nós pensamos em alguém, há um vidente aqui, por exemplo, ele pode ver a forma que o nosso pensamento toma. Vamos dizer assim, que o nosso pensamento não seja uma matéria, mas ele é uma energia que trabalha a outra energia que está fora, na nossa aura, congregando os elementos espirituais, transformando numa imagem. E essa imagem, você
vamos dizer assim, se move, ela tem quase movimentos próprios. São as chamadas formas pensamento.